foi tratado até agora nesse terceiro bimestre. E hoje nós vamos falar sobre movimentos que acontecem no nosso universo especificamente, no nosso planeta especificamente, para a gente poder começar a trabalhar com as fórmulas de física, para poder entender os movimentos, lançamentos, queda e as ações que a física estuda no nosso planeta e no nosso universo para determinadas descobertas. Então, sobre movimento, nós trabalhamos lá no primeiro bimestre e foi falando sobre mecânica. Alguns conceitos da mecânica nós vamos precisar utilizar agora, nesse terceiro bimestre, onde no caminhar, onde nós estamos, para podermos entender melhor a utilização e a sequência didática da matéria de física. Então, nós vamos fazer algumas perguntas aqui simples, de conteúdos que vocês já tiveram, para a gente poder retomar os assuntos nesse bimestre, depois dessa parada de uma semana. E por falar nisso, né, sejam bem-vindos novamente aqui nas aulas virtuais, e eu gostaria de saber de vocês aí, como é que vocês passaram essa semana? Deu para descansar, sem ficar pensando idade para entregar, e que tem aulas em períodos diferentes para poder assistir? Descansaram? Deu para descansar um pouquinho? Deu. Foi mais sossegado, né? Então, aí agora nós vamos ter aula hoje, vocês têm aula hoje e amanhã, aí depois, segunda-feira, já é feriado, né? Vocês vão ter um tempo maior aí para ficarem. E nesse período eu não vou postar atividades, eu vou postar atividade a partir de terça-feira que vem, porque acredito que a semana que vem eu não tenha aula com vocês, né? E aí, porque eu estou aplicando aula para vocês hoje, e é uma semana de aula de um grupo de professores, e a outra semana outro grupo de professores. Então, acredito que a semana que vem nós não vamos trabalhar com vocês. Aí, a semana que vem, eu posto as atividades para vocês fazerem a respeito da aula de hoje. E, na verdade, já será a terceira atividade que eu vou estar postando para esse bimestre. Apesar de termos tido essa paralisação, nós estamos mais adiantados nesse daqui, em relação às aulas e às atividades, do que no segundo bimestre, que foi bem devagar e bem curto, né? Então, vamos lá para algumas coisas que a gente precisa ter conceituado, que vocês precisam ter visto, ter pelo menos a noção do que se trata, para a gente poder seguir. Então, quando nós falamos de mecânica, nós estamos falando de movimento, não é de conserto de nada. Quando nós estamos falando de mecânica em física, nós estamos falando especificamente de movimento. E lá no comecinho, ainda em aulas presenciais, eu conversei com vocês e coloquei algumas questões que foram mais ou menos assim. Quando eu posso dizer se um corpo está em movimento, e quando eu posso dizer se um corpo está em repouso? Peraí, é para responder, professor? Isso. Aqui eu lembro, acho que depende do referencial, né? Ué. Isso. E aí, quando ele está em movimento, o que acontece? O referencial tá parado, eu acho. Sim, o referencial é sempre parado, mas para o corpo estar em movimento, o que precisa acontecer para eu definir e identificar que esse corpo está em movimento? Putz, nem lembro mais. Tanto tempo. Aí você está tentando, vamos ajudar, um começa, o outro vai, faz um complemento, para ver se a gente consegue chegar. Oi, Juan. Posso tentar jogar escondido? Pode. Um corpo, para saber se
está em movimento, no caso é vento, no caso é força aplicada a ele, não é isso? Então, Leandro, vamos participar um pouquinho aí. O que você acha? Quando o corpo está em movimento, o que a gente observa? Rafael? Então, conforme o Eduardo falou, o Eduardo começou e tivemos aí alguns auxílios, algumas falas também. Tudo está ligado ao referencial. Sem um ponto de referência, eu não posso dizer se um corpo está em movimento ou se ele está em repouso. Quando ele está em repouso? Quando a distância entre o corpo e o referencial alterar, mudar, quando aumentar ou diminuir. Quando eu vejo isso, né, utilizando qualquer referencial que seja para um problema ou para uma analogia, eu vou verificar primeiro isso. Se há uma alteração de distância entre o referencial e o corpo, ele estará em movimento. Agora, se a distância entre ambos, entre o corpo e o referencial, permanecer sempre a mesma, o que significa? Que o corpo estará em Em repouso? isso. Se a distância entre o referencial e o corpo é a mesma, o corpo está em repouso. Se a distância entre o referencial e o corpo aumentar ou diminuir, o corpo estará em movimento. Aí eu dei alguns exemplos, falei do metrô, vocês dentro do metrô, sentados, se estão em movimento ou em repouso, e aí utilizei os pontos de referência e disse que ninguém pode dizer se um corpo está em movimento ou em repouso sem fazer uma pergunta em relação a quê, né? Então, se você tiver essa pergunta em relação a quê, é justamente para você identificar o ponto de referência. Então, movimento e repouso depende do ponto de referência. Se você tem um referencial, se você tem algo para determinar ali a distância do corpo, que o corpo está do referido referencial, nós vamos dizer se ele está em movimento ou em repouso. Se nós não tivermos esse dado não é enunciado, não dá para dizer nada, não dá para a gente responder essa pergunta de forma afirmativa. Só dá para a gente fazer uma outra pergunta e perguntar em relação a quê? O que será o referencial desse corpo para se estar em movimento ou em repouso, certo? Até aí, nós estamos caminhando. Aí depois, os corpos, quando eles começam a se movimentar, nós vamos verificar que existem alguns corpos que se deslocam com maior rapidez, outros corpos que se deslocam com menor rapidez. O que define, o que determina essa rapidez ou essa lentidão de movimento dos corpos em mecânica? O que é que define isso? Como é que eu sei, a não ser olhando, né? Como é que eu sei que um corpo está andando mais rápido que o outro? Eu preciso ter alguma coisa, alguma unidade de medida para poder identificar qual corpo está mais rápido. Se nós todos estivéssemos aqui numa corrida, nós 6, né, estivéssemos aqui numa corrida, como é que a gente ia identificar e tivéssemos praticamente todos juntos? Como é que a gente ia identificar quem está mais rápido? É quem está na frente? Quem está na frente. E para a gente identificar quem está na frente, se ele está mais rápido ou não, o que a gente precisa medir nesse movimento? Ponto referencial. Uma velocidade, né? Porque todos estarão em movimento se estão participando de uma prova. Então, todos estarão em movimento.
Aí, para a gente saber qual está mais rápido ou não, visualizando grosseiramente, a gente precisa analisar a que velocidade o corpo está se deslocando para dizer qual deles está com maior velocidade. Se estiverem todos juntos, uma fraçãozinha de milímetros ali na frente, que a olho nu não dá para perceber, nós só vamos identificar que ele está mais rápido que os outros, esse corpo, se nós tivermos aí uma medida de velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto para percorrer um espaço. Isso ficou claro lá no primeiro momento que nós trabalhamos com a equação horária do movimento e quando nós trabalhamos com a formulazinha da velocidade. Quanto maior era a velocidade, menor era o tempo de deslocamento de um corpo em um determinado espaço que ele fosse percorrer. Até aí, tudo bem. Aí, isso, quando nós trabalhamos só com velocidade e com espaço, com velocidade constante, com velocidade que não muda, e com espaço e tempo sendo alterado, nós estaremos trabalhando com um movimento chamado movimento uniforme. Agora, no movimento, em geral, nós temos dois tipos. Esse que é o primeiro, que é o movimento uniforme, ou seja, ele vai se deslocar com uma velocidade constante. Essa velocidade não vai mudar, certo? E o movimento uniformemente variado, que é o movimento em que os corpos se deslocam, porém, sua velocidade ela pode aumentar ou diminuir. Para a velocidade aumentar ou diminuir, entra um outro elemento no movimento, na questão da medida do movimento, que é a aceleração. Por isso que ele vai ser uniformemente variado. A aceleração será constante, porém a velocidade vai mudando. Ela vai mudando e os tempos também de deslocamento vão mudando. Então, nós temos dois tipos de movimento, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. No primeiro caso, no primeiro movimento, nós temos duas fórmulas básicas que dão origem às outras. A primeira fórmula é velocidade é igual a espaço dividido por tempo. Essa é a fórmula básica para se iniciar qualquer trabalho de física e mecânica. Né? Velocidade é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo gasto nesse espaço percorrido. Você dividindo o espaço pelo tempo, você terá o valor da velocidade de um móvel. E a segunda equação, ainda no movimento uniforme, é posição final será sempre igual à posição inicial mais a velocidade de vezes o tempo, né? Então, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa fórmula, essa segunda, ela foi retirada da primeira. Lá no comecinho, eu até mostrei para vocês na lousa como é que se chegava nessa equação, fazendo regrinha de 3 e deduzindo a equação da velocidade com nessa equação que se chama equação horária do movimento uniforme. Muito bem. Aí depois, quando nós começamos a trabalhar com o movimento uniformemente variado, entraram outras equações. Primeiro, a equação das velocidades, que diz que a velocidade será sempre igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aí entrou um outro elemento na fórmula, que foi a aceleração. Então, vou ter uma variação de velocidade em relação a uma aceleração aplicada em um móvel, em qualquer movimento que ele for fazer. Quando entra aceleração, nós vamos dizer que nós estamos trabalhando com outro tipo de movimento, que é o movimento uniformemente variado. E esse movimento, ele vai, além da equação das velocidades, ele também vai ter a equação horária do movimento uniformemente variado, que é uma equação de segundo grau, e que aí nós não tivemos tempo hábil de trabalhar com ela lá presencialmente, mas nós tivemos alguns exercícios colocados entre o final do primeiro bimestre do segundo, que deu para vocês
observarem essas alterações de equação. Essas equações do movimento uniformemente variado, elas vão voltar agora nesse terceiro bimestre, quando nós calcularmos agora lançamento de projéteis na vertical, porque aí nós vamos ter que trabalhar com esse movimento na vertical e mais a força gravitacional que o planeta ou que o ambiente em que esse projétil for lançado estiver, ele possa, essas equações possam ser utilizadas para determinar tempo, espaço, né, percorrido, que seria a altura, e para a gente perceber que vai chegar uma altura máxima de deslocamento num lançamento na vertical, em que esse corpo vai ter sua velocidade anulada. Por que que vai ter a velocidade anulada? Porque vai chegar uma certa altura em que a força que foi lançado, esse projétil, esse corpo, né, como queira chamar, ele vai perdendo essa força por conta da aceleração gravitacional, e isso tudo se nós desprezarmos a resistência do ar. Aí vai chegar um momento em que essa força de lançamento vai diminuir tanto que vai zerar a velocidade. E aí ele entra num outro aspecto, num outro âmbito, que seria o de queda livre. Acabou a força de lançamento para cima, ele não vai subir mais por conta própria, ele vai voltar. E aí, quando ele volta em queda livre, nós dizemos que a velocidade dele será negativa. Por quê? Porque não vai contar nenhuma força aplicada sobre ele. A única força que vai ter sobre ele será a força da gravidade, a aceleração gravitacional. Então, é a partir daí que nós vamos começar a aula de hoje. Então, agora, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou começar a falar sobre esse assunto novo de terceiro bimestre, que também está relacionado aos assuntos que nós viemos trabalhando de universo e planetas. Vai carregar a tela para eu poder começar com vocês. Carregou a tela para vocês? Carregou. Bom, então, aqui nós estamos vendo o todo, né, do nosso planeta em sentido ao universo todo, um dia normal, movimento das nuvens, que a gente não percebe essa velocidade que as nuvens têm, assim como a gente também não percebe a velocidade que o planeta gira em torno do Sol, que não é baixa, ela é grande, né? E nós vamos trabalhar com esse assunto aqui, ó, lançamentos verticais e força gravitacional. Esse é o assunto da aula de hoje, para os primeiros anos no terceiro bimestre. Então, o nosso assunto é lançamento vertical. O lançamento vertical é um movimento unidimensional. Por que que a gente fala que é unidimensional? Porque vai ocorrer apenas uma força de lançamento no sentido vertical e para cima. E nessa força de lançamento, nós vamos desprezar ou desconsiderar o atrito do ar com o corpo lançado ou com o projétil. Esse tipo de movimento, ele ocorre quando um corpo é lançado na direção vertical e para cima. O movimento que vai ser descrito pelo projétil, pelo corpo, existem várias denominações para o objeto que está sendo lançado,
ele é retardado pela aceleração da gravidade. Porque você lança um corpo, você lança um projétil qualquer para cima, existe uma aceleração gravitacional que vai diminuindo a velocidade e a força de lançamento. Então, ele vai ser retardado pela aceleração gravitacional em determinado momento e isso vai zerar. E aí, quando zera, ele vai atingir esse projétil, ou esse corpo, vai atingir sua altura máxima de lançamento na vertical, né? Após essa altura máxima, quando ele chegar nessa altura máxima, o movimento deixa de ser um movimento de lançamento com força e ele vai ser descrito como queda livre, né? Não vai ter nenhuma força de cima para baixo lançando ele, então ele vai descer apenas com a força gravitacional agindo sobre ele, né? Porque esse lançamento não vai fazer com que o corpo saia da órbita do planeta. Ele vai continuar no campo gravitacional do planeta e ele vai até uma certa altura, por exemplo, vamos colocar com a mão, ele não vai muito alto, mas vamos colocar que a pessoa tem uma arma, tenha um revólver, tem um canhão, ou tem uma espingarda e atira para cima. O projétil, a bala que sai, ela vai até certa altura por uma força, né, aplicada no gatilho dessa arma, que fez com que esse projétil fosse lançado verticalmente de baixo para cima até atingir uma altura máxima. Quando chegar nessa altura máxima, ele não vai poder subir sozinho, não vai continuar subindo sozinho. Então, ele vai entrar em queda livre, vai voltar em direção ao solo. Aí, no exemplo que vem aqui, do lado esquerdo, ó, um atleta lança uma bola para cima. Aqui a altura inicial, a partir do momento que sai da mão do atleta, essa bola, ela vai chegar até a altura máxima lá. Então, lançamento vertical, subida. Depois chegou na altura máxima, perdeu essa força, e a velocidade zerou, e começa a descida em queda livre, até chegar aqui no solo novamente. Quando chegar no solo, o que vai acontecer? Uma força de repulsão, ela vai ficar pingando até esse efeito passar e ela parar. Para nós calcularmos os lançamentos, fórmulas verticais, né, ou fórmulas para o lançamento vertical, nós vamos utilizar 3 fórmulas básicas para calcularmos essa ação. Então, conforme eu tinha falado, nós vamos começar a trabalhar com movimento uniformemente variado nessas questões e vamos alterando essas fórmulas de maneira uniforme para que todo mundo entenda. Então, o lançamento vertical é um caso particular de movimento uniformemente variado, ou MUV, que é o movimento uniformemente variado, já que ele ocorre sob a ação de uma aceleração constante. Que aceleração constante é essa? A aceleração gravitacional aqui do nosso planeta. Nesse caso, essa aceleração, ela se opõe à velocidade de lançamento do projétil no sentido positivo. Quando será o sentido positivo? Quando você aplicar uma força em um corpo qualquer e lançá-lo verticalmente para cima. Quando ele for lançado para cima, a velocidade de lançamento terá um sentido positivo, não negativo. Só vai ser negativo quando zerar essa velocidade e retornar para a Terra, né, para a superfície da Terra. As equações que regem esse tipo de movimento são as mesmas utilizadas nos casos gerais do movimento uniformemente variado. E, conforme eu disse antes, né, elas são sujeitas a pequenas alterações de notação
científica. As leis que explicam essas equações e esse movimento do corpo verticalmente, elas foram descobertas e enunciadas pelo físico Galileu Galilei, né? Na ocasião, ele percebeu que corpos de massas diferentes devem cair, devem voltar depois de lançados, com o mesmo tempo e com aceleração constante, em direção à nossa superfície. E essa situação, ela só não será possível caso ocorra uma força de resistência do ar que atue sobre os corpos lançados, e aí a velocidade é dissipada, é destruída, é anulada, né? Quando nós utilizarmos e observarmos aí a resistência do ar. Se nós desprezarmos a resistência do ar, nós continuamos com esse pensamento de aceleração constante, de uma força aplicada no lançamento vertical para cima e de uma velocidade positiva, no sentido positivo. As equações, as fórmulas de lançamento, do lançamento vertical, são essas, ó. A velocidade final do lançamento será igual à velocidade final, que vai chegar lá no ponto máximo, na altura máxima, será igual à velocidade inicial, ou seja, a velocidade de lançamento do corpo, vezes o tempo, menos a aceleração gravitacional multiplicado pelo tempo. Essa é a primeira equação do lançamento vertical. Depois, a segunda equação do lançamento vertical vai falar que a velocidade final, né, ou a velocidade de altura final, será igual à velocidade inicial mais a velocidade de lançamento vezes o tempo, menos a aceleração gravitacional vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. É uma equação de segundo grau, né, onde temos aí um dos elementos da fórmula elevado ao quadrado, segunda equação, e a terceira equação também é uma equação de segundo grau, que fala que a velocidade final ao quadrado será igual à velocidade de lançamento menos 2 vezes a aceleração gravitacional multiplicado pela variação da altura. Variação da altura é a altura final menos a altura inicial. Então, são essas 3 formulazinhas aí que nós vamos utilizar e devagar para todo mundo entender o lançamento, as fórmulas de lançamento vertical. Então, conforme eu acabei de falar, vem escrito aqui, né? E como a aula está sendo gravada, depois eu vou postar na sala de vocês, para vocês observarem e tirarem as dúvidas, se tiver, no final da aula, tá? Então, essas são as 3 equações mais úteis para a descrição do lançamento vertical, que vão se resumir no seguinte: primeira, função horária da velocidade, função horária da posição e a equação de Torricelli. As 3 fórmulas que eu mostrei lá para vocês, no slide anterior, são essas 3 que são descritas aqui. Aí, nessas equações, o VY é a altura final, né, a velocidade de altura final atingida pelo projétil para um dado instante de tempo, que é o t, que está na fórmula. A velocidade inicial de lançamento é a v0y, é a velocidade com que o projétil é lançado. E ela pode ser positiva quando lançada para cima ou negativa quando lançada para baixo, né? A favor da gravidade, ela é negativa. Contra a gravidade, ela é positiva. As alturas final e inicial do lançamento são chamadas, respectivamente, de y. E aí, quando nós vimos lá na última equação o delta y, nós vamos calcular esse delta, que é a variação de altura, né, de espaço percorrido,
nós vamos dizer que o ΔY é igual a Y menos Y0, ou final menos inicial. E, por fim, nas equações, nós temos a letra G, que significa ou que representa a aceleração gravitacional no local do lançamento. Especificamente, agora aqui, no nosso planeta Terra, G vale 10, aproximadamente 10. Isso todo mundo já tem percebido no decorrer dos nossos estudos de física. Agora, as etapas do movimento de lançamento vertical e de queda livre de uma bola, conforme foi lançado, foi visto nos slides anteriores. As equações que nós mostramos para vocês, elas podem ser usadas para resolver problemas envolvendo o lançamento vertical de corpos, de projéteis, para a gente poder observar. O referencial escolhido para essas equações adota o positivo, que é o sentido para cima, e tanto positivo como negativo, que é o sentido para baixo. A primeira equação é chamada função horária da velocidade, que é a primeira equação que nós vamos utilizar aqui. Essa função horária da velocidade, nós vimos pela primeira vez no movimento uniformemente variado, que fala que a velocidade final será igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui, tivemos algumas alterações contextual, né? Apenas de elementos que indicam fatores iguais, porém com um sentido diferente, que agora é na vertical. Então, a primeira das equações mostradas anteriormente é a função horária da velocidade para o lançamento vertical. Nessa equação, nós vamos ter que a velocidade final, que é VY, a velocidade de lançamento do projétil, que é V0Y, então, velocidade final de lançamento, VY, velocidade inicial de lançamento, V0Y, tá? Se nós tivéssemos que calcular um ΔV, nós íamos calcular final menos inicial, a aceleração gravitacional, que é G, e o tempo utilizado. Então, a equação fica assim, ó, velocidade final de lançamento será igual à velocidade inicial de lançamento vezes o tempo decorrido, menos a aceleração gravitacional vezes o tempo. Essa é a função horária da velocidade. Acho que está bem claro, em cada uma das equações nós vamos explicar o que ela é e como que ela vai funcionar, como que ela é descrita. Aí, por meio dessa equação, nós podemos determinar o quê? O tempo de subida do projétil, o tempo de subida do corpo, o tempo de subida do lançamento de um objeto qualquer que nós vamos lançar, né? Para tanto, nós devemos lembrar que, ao atingir a altura máxima, a velocidade final é anulada, vai acabar porque a força também é diminuída. Por que que isso acontece? Eu expliquei aí um pouquinho, vamos ver se vocês entenderam. Por que que quando chega lá em cima, a velocidade é nula, ela zera? Professor, eu acho que é porque começa a faltar gravidade. Porque a aceleração gravitacional vai começar a agir. Por quê? A aceleração gravitacional é a única ação, é o único elemento que vai dar resistência, né, que vai agir com resistência a essa força aplicada na vertical para cima, certo? Por isso que no slide anterior foi falado que a única resistência que vai agir sobre esse movimento vertical para cima é a aceleração gravitacional, que a resistência do ar, ela é desprezada. Mesmo porque, quando a gente trabalha com essas questões de lançamento vertical para cima, nós vamos falar especificamente de corpos
desenhados, modelados, de forma que ele ultrapasse a resistência do ar de maneira na sua composição. Ele quebra essa resistência. Por isso que, na maioria das vezes, ela é desprezada, é desconsiderada. Então, a partir do momento em que a força de lançamento é diminuída, a velocidade também é. E aí, quando chega no ponto máximo, na altura máxima, a velocidade vertical, ela é zerada, ela é nula. Até então, ela era positiva. Aí ela passa a ser negativa. Zerou, volta. Quando volta em sentido oposto, ela será negativa, sem resistência nenhuma. Além disso, o movimento ele vai mudar de sentido, é claro, e vai descrever uma queda livre, e assume a velocidade vertical, Vy, que é a final. E ela é nula no ponto mais alto do lançamento. E nós vamos ter a seguinte igualdade. Agora vamos para outra equação, que a velocidade final será igual à velocidade inicial de lançamento vezes t, menos g vezes t. Se quando chegar lá em cima a velocidade final é zero, então no lugar de Vy, nós vamos escrever zero, que é igual a velocidade inicial de lançamento vezes t, menos a aceleração vezes o t. Se é zero, nós vamos fazer uma regrinha de 3, aí montar uma regrinha de 3, e vamos dizer que o tempo será igual à velocidade de lançamento desse projétil dividido por t. Por quê? O tempo aparece 2 vezes aí nessa equação. Então, isola um t, e esse t que está multiplicando a velocidade inicial é isolado, e o outro t que está multiplicando a aceleração gravitacional, ele muda de operação e é dividido agora. E aí, nós vamos ter essa equação para calcular o tempo de subida. Quanto tempo demora nesse movimento vertical para cima, para esse projétil atingir a altura máxima. Aí a terceira equação é a equação horária das posições, para nós sabermos em que local, a que altura esse corpo estará, né? Essa equação que é mostrada na imagem, chamada de função horária da posição, lá no começo lá, né, onde a bola cai, essa equação permite encontrar a que altura um projétil estará em determinado instante de tempo. Para isso, nós devemos saber de qual altura o projétil foi lançado, a altura é representada pela letra H, e com qual velocidade ocorreu o lançamento, essa velocidade inicial. Se substituirmos o tempo de subida nas variáveis t nessa equação, será possível, então, estabelecer uma relação entre a altura máxima atingida e a velocidade de lançamento do projétil, que é a velocidade inicial, que é V0y. Então, vamos dar uma olhada aqui. A altura máxima será igual à altura inicial mais velocidade inicial de lançamento inicial ao quadrado, dividido pela aceleração gravitacional, menos a gravidade, aceleração gravitacional, vezes v ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2g ao quadrado. Então, o delta y será essa questão, nós vamos precisar calcular essa variação de altura. Y menos y0 será igual à velocidade inicial de lançamento ao quadrado, dividido por 2g. E aí, esse y menos y0 é o delta y, que eu falei antes e que agora vem demonstrando aí. E o que significa esse delta y? Variação de altura. O que significa delta y? Altura final menos altura inicial.
Então, a equação inteira vai ficar essa daqui. Utilizando todos esses elementos, deduzindo as fórmulas, nós vamos ter que a velocidade inicial, velocidade de lançamento ao quadrado, será igual a 2 vezes a aceleração gravitacional multiplicado pela variação de altura, ou variação de espaço ocupado na vertical. Então, essa é uma dedução da fórmula da equação horária, ou da função horária das posições. Vamos utilizar aqui posição, velocidade e aceleração gravitacional. Agora, a explicação da teoria, né, de como nós vamos analisar e como que nós vamos fazer cada uma das equações, e agora nós vamos ver um exercício exemplo aqui para nós podermos utilizar, aplicar o que foi explicado teoricamente. Então, esse exercício de lançamento vertical e queda livre diz assim: um projétil de 2 quilogramas é lançado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 20 metros por segundo. Aí pede para determinar. Antes disso, dá os dados, né? Os dados, o dado que foi colocado aqui é que a aceleração gravitacional aqui é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a letra A pede o tempo total de subida do projétil. A letra B, a altura máxima atingida pelo projétil. E a letra C, a velocidade do projétil nos instantes 1 segundo e 3 segundos. E pede para explicar o resultado obtido. Então, vamos começar a resolver. Na letra A, para nós calcularmos o tempo de subida do projétil, nós vamos usar uma das equações mostradas ao longo da teoria. Então, a equação será essa, que a velocidade final será igual à velocidade inicial vezes o tempo, menos a aceleração gravitacional, multiplicado pelo tempo. Se na altura final, no ponto final, altura máxima, a velocidade, então nós vamos substituir o VY por zero, que será igual a V0Y vezes T menos GT. Aí nós vamos isolar o T e vamos ter esta formulazinha aqui para calcular o tempo. Na letra A não é o tempo total de subida, então para nós calcularmos o tempo, nós vamos utilizar essa equação, deduzi-la, nós vamos ter que ter uma velocidade final, e se é na altura máxima, essa velocidade, como ela é nula, conforme está explicando no exercício, ela é zerada. Então, zero, e o que sobra? Essa velocidade inicial vezes t, menos gt ao quadrado, menos gt. Então, isolando o t, nós vamos ter velocidade inicial é igual a aceleração, o tempo é igual a velocidade inicial dividido pela aceleração gravitacional. Essa aceleração, essa equaçãozinha aqui, deduzida, essa terceira linha da equação, é a equação que nós vamos deduzir o tempo de subida desse projétil. E aí, para nós usarmos a equação, nós precisamos lembrar que, no ponto de altura máxima, a velocidade final do projétil é nula, conforme eu falei antes, como foi informado pelo exercício. A velocidade de lançamento do projétil é de 20 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é de 20 metros por segundo. Vamos calcular o tempo agora. Então, se nós temos aqui esta fórmula que foi determinada, o tempo que eu quero definir o tempo de chegada à altura máxima, né? Então, o tempo vai ser igual à velocidade inicial, que vale 20, dividido por g, que vale 10. O dado foi colocado lá no enunciado do exercício. Então, o tempo é igual a 20 sobre 10, o tempo igual a 2 segundos. A letra A, que pede o tempo máximo de movimento nesse lançamento, será de 2 segundos.
Agora a letra B. Sabendo que sabendo o tempo necessário para o projeto atingir sua altura máxima, nós vamos poder calcular facilmente que altura é essa. Para isso, nós vamos utilizar a seguinte relação. A altura final é igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aí os dados que foram colocados aqui. A posição, a velocidade, a altura de lançamento. A altura de lançamento, se ele foi lançado do solo, é 0. A velocidade de lançamento foi descrita no exercício, vale 20 metros por segundo. E o tempo eu acabei de encontrar na letra A, é 2 segundos. Agora nós vamos substituir esses dados na fórmula. Aí, a altura máxima vai ser igual a 0, mais 20 vezes 2, menos 10 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2. Então, 20 vezes 2, 40, menos 10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20. Então, y vai ser igual a 40 menos 20. Logo, y igual a 20 metros percorridos. Então, no tempo 2, a altura máxima será de 20 metros. Está claro até aí? Vocês estão entendendo? Mais ou menos. O que você não entendeu? É que é meio complicado ainda fazer um pouco essas fórmulas. É muito É que termos, assim, que tem. Esse exercício ele já veio com 3 perguntas, justamente para nós utilizarmos as 3 equações que foram dadas lá no início. Foram dadas 3 equações. A equação da velocidade, a equação da posição, que é essa daqui, e a equação do tempo gasto, que nós vamos ver. Aí, tudo, nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, todas as equações, elas vêm com uma explicação no final. Tá vendo? Nesse cálculo acima, nós levamos em conta que o projétil foi lançado a partir do solo. Por isso, a altura inicial é 0, conforme foi colocado aqui, ó. Eu coloquei os dados, aqui estão os dados do exercício, onde aqui a primeira é a fórmula, que a altura final é igual à altura inicial, ou posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes t, menos a aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. Essa equação é para saber o quê? Para saber a posição que o projétil vai estar quando? Em 2 segundos. Na letra A, não pediu o tempo máximo de movimento, e nós não encontramos que foi 2 segundos. Então, agora nós vamos utilizar esse dado encontrado na letra A, agora na letra B. Vamos substituir o t pelo valor encontrado. Aí, depois da equação, vem os dados. O que é a posição inicial? É 0, a altura inicial é 0. A velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento, está no enunciado do exercício, 20 metros por segundo, e o tempo gasto. Nós encontramos na letra A, que vale 2 segundos. Então, a posição final, a altura final será igual à altura inicial, que vale 0, está aqui, ó. Mais a velocidade inicial vezes t. Velocidade inicial vale 20 vezes t. Quanto vale t? 2 segundos. Menos 10. O que é 10? A aceleração gravitacional. Vezes 2. O que é 2? O tempo. 2 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, que é o tempo também. E aí, o que eu faço? Vou realizar essas operações aqui, ó. 0 mais 20, 20. 20 vezes 2, 40. Menos 10 vezes 2 ao quadrado, 4. 10 vezes 4, 40. Dividido por 2, 20. Então, vai ficar aqui, ó.
40 menos 20. 40 menos 20, 20 metros. Em 2 segundos, o corpo ou o projétil vai estar a essa altura. Nessa altura, quando chegar nessa altura, que é a altura máxima, a velocidade vai zerar, vai ficar nula. E aí vem explicando aqui. Nesse cálculo, nós levamos em conta que o projétil foi lançado a partir do solo. Por isso, y0 vale 0. Agora, a letra C do exercício, que vem pedindo no exercício, para a gente calcular a velocidade do projétil para o instante t, 1 segundo, e t, 3 segundos. Então, nós vamos usar a função horária da velocidade. Olha lá. Que fala que a velocidade final é igual à velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. O que nós temos aqui? Nós temos a velocidade inicial, que é 20, nós temos a aceleração, que é 10, e o tempo, que é 2. Então, nós vamos calcular agora essas equações, não com o tempo 2, mas com o tempo 1 e com o tempo 3, já que com o tempo 2 nós já sabemos que vale 20. Então, agora nós vamos calcular, vamos trabalhar com essa equação aqui, e substituir o t por 1 e o t por 3. Então, a velocidade final será igual a 20, que é a inicial, menos g, que vale 10, vezes 1. No primeiro exercício aqui vale 1. Depois, a velocidade final será igual a 20 menos 10 vezes 3. Professor, de onde saiu esse 1 e esse 3? Daqui do enunciado, ó. Eu quero que vocês determinem aí a velocidade nos instantes 1 e 3. 1 e 3 segundos. Então, substituir o t por 1 e o t por 3. Tá? Mas ainda não está resolvido. Aqui eu vou fazer 20 menos 10 vezes 1, 10. 20 menos 10, 10. Aqui eu vou fazer 20 menos 10 vezes 3, 30. 20 menos 30, menos 10. Certo? Olha lá. Então, a velocidade do móvel, ela vai chegar a 10 metros, essa velocidade, até chegar no ponto máximo. Quando chegar no ponto máximo, o que acontece? Zera. Nós contamos o tempo total de movimento em 2 segundos. Então, chegou na altura máxima. E andou mais 1 segundo. Né? Se ela andou mais 1 segundo, quando ela caiu, ela já caiu totalmente negativa. Ó, com a velocidade negativa. Totalmente. Tudo bem até aí? Sim ou não? Ainda Não, é professor, um pouco um difícil. pouco difícil, porque eu tô achando que você está indo um pouquinho muito rápido. Então, mas conforme eu falei, eu estou gravando a aula e depois eu vou postar na sala de vocês. Vocês assistam o vídeo 1, 2, 3 vezes, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu gostaria que vocês perguntassem lá na salinha de vocês, nas questões, quando colocar atividade para vocês. Por É muita quê? informação, muito rápido. Tudo que você... todas as dúvidas e tudo aquilo que você trabalha, que você coloca em uma atividade, todas as dúvidas, todos os comentários que vocês colocam, eles vêm por e-mail. Então, se você colocar lá uma questão, uma pergunta, uma dúvida para ser tirada, ela também vai vir por e-mail, né? Lá na salinha de vocês, lá nos exercícios, quando forem postados, podem colocar as dúvidas que vocês tiverem para a gente poder tirá-las, porque eu sei que são várias as dúvidas nesse momento, mas a gente não pode apagar aqui, não dá para a gente apagar aqui e começar tudo de novo, mesmo porque
A nossa aula não é longa, ela é curta, né? Eu coloquei aqui 9 slides para vocês, durou 1 hora especificamente, apesar de que no começo nós levantamos alguns exemplos, mas eu vou fazer assim, ó, eu vou postar uma aula, além dessa daqui, eu vou postar uma que eu já postei outras lá antes, só com exercícios e explicando passo a passo a montagem dos exercícios para vocês irem tirando as dúvidas, tá bom? Tá bom. Então, agora, o que eu vou fazer?